Estamos de volta aqui com o último bloco do programa Entre Aspas. Você que ainda não assistiu, não perca quando for realmente passado novamente aqui na TV Interior, ok? E é claro, depois também, né, nos canais da TV Interior no YouTube. Então, vamos falar agora sobre, né, os governos estaduais. Dois candidatos aqui que estão liderando, né, que é o Eduardo Paes e o Romário. Eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte: Eduardo Paes fez parte, né, de toda essa equipe do Cabral, do Pezão, né? Realmente foi um candidato muito atípico, e quando eu falo atípico, não é melhor do que os outros, né? Creio eu que hoje a maioria da população entende que ele realmente não foi um candidato não é um candidato muito bom para o governo do Estado. Se tratando de Romário, não tem nenhuma experiência no Executivo, né? Então, a gente que gostaria de entender um pouco como votar, né? E é claro, se vocês puderem ou quiserem dar a opinião de vocês, né, sobre esses dois, e talvez um terceiro candidato que vocês estejam pensando em votar. Mas vamos falar um pouco sobre esses dois inicialmente. Vamos começar para o Roger, pode ser? Pode. Eu vou voltar um pouquinho no que o Matheus falou. Eu acho que é importante a gente não só falar, se você me der a oportunidade, não só falar só do governador, mas nós temos deputado também, e principalmente o deputado diretamente é o que está mais presente no nosso município e na nossa região. Então, sobre o governo do Estado, é muito parecido com o que o doutor colocou da presidência. Se chegar o Jair Bolsonaro e o Haddad no segundo turno. Então, a gente está mais ou menos com a mesma situação no governo do Estado. Vamos apostar no Romário, que eu sou suspeito de falar, foi meu companheiro de equipe, jogamos junto 2 anos, eu até brinco, que às vezes a gente está em reunião, eu falo baixinho não, senador, desculpa, então tem que voltar e me recompor. Mas sobre a vida pessoal dele, eu vi até uma entrevista agora, há pouco tempo, na Globo, que ele ficou até, o pessoal usou muito isso, adversário dele, que falou da vida pessoal dele. E eu achei ali que ele foi um pouco inocente na resposta, porque uma coisa é você lidar com o teu dinheiro, com o que você criou. Se você quiser rasgar, se você quiser... E eu passei para uma situação parecida com a dele em termos de pensão alimentícia. Uma coisa é você sair no patamar de ganhar 500 mil por mês e pagar uma pensão de 50 mil, outra coisa é você virar um deputado, um senador de 25 mil por mês e pagar a mesma pensão de 50 mil. Então, existe o judiciário, estamos com 2 doutores aqui, que eu tive esse problema de entrar com revisão de pensão, até que isso saia, até que isso é concretizado. Então, existe um problema pessoal que as pessoas, na época da política, como foi colocado, utilizam disso para tentar tirar voto, tentar denegrir a imagem do candidato. Então, agora, ele pode sim, na vida pessoal, ser até irresponsável, entre aspas, disso, que o dinheiro é dele, mas com dinheiro público não, tanto que ele é ficha limpa em relação a isso até hoje. Só que a gente cai naquela mesma situação. Não teve experiência, nunca foi do Executivo, temos que analisar com muita calma o grupo e o que ele está montando de equipe, como o Matheus falou, para poder administrar o Rio de Janeiro, tirar o Rio de Janeiro dessa situação, porque você pega as UPAs, estão 3, 5 meses sem receber o repasse do governo do Estado, então, situação de calamidade nós estamos atravessando no Estado do Rio de Janeiro, e como nós vamos tirar o Rio de Janeiro dessa situação? Aí vamos para o outro lado, Eduardo Paes. Eduardo Paes, todos sabem que faz parte desse grupo do PMDB, esse grupo que faliu o Estado do Rio, isso daí é notório, trouxe as Olimpíadas, onde ele criou um status muito grande pelas Olimpíadas, só que virou elefante branco. Nenhum desses projetos olímpicos, nem nenhuma arena dessa que foi, na época, colocado como projeto se tornar escola, se tornar moradia popular, se tornar projeto para esportivo, nada disso saiu do papel até hoje, está tudo abandonado no Rio de Janeiro. Então, será que vai acabar com essas parcerias que ele teve? E se, o doutor sabe melhor que eu, que está respondendo o processo, podendo acontecer o que aconteceu com Paulo Melo, com Pisciani, ele está aí correndo esse risco. Isso é notório, que ele faz parte, está sendo denunciado em várias situações. Então, eu peço de novo à população, o pessoal que está nos assistindo na TV Interior, de analisar, não estamos aqui fazendo campanha para deputado A ou deputado B, nós estamos sim pedindo o que vocês preferem, o que vocês querem, que continue essa mesma panela, essa mesma situação que está, ou você arrisca
estou falando dos dois candidatos, arrisca para tentar uma coisa diferente, tentar tirar o Rio de Janeiro, o estado do Rio, dessa situação. E só para terminar, desculpa aí ter me prolongado, mas a questão de deputado. Está me preocupando muito, uma das poucas vezes estão vindo candidatos novos para a nossa cidade interior. Por quê? Porque aqui era administrado só pela mesma turma sempre. Eu fui vereador em 2008, os candidatos que tinham voto em Cantagalo em 2008 continuaram tendo voto até a eleição passada. Pega 2.000 votos, 3.000 votos, 4.000 votos, e o compromisso deles não é com a população. O compromisso deles é com o vereador, que eles fizeram algum acordo político ou pegaram algum cargo. Isso aqui, como eu falei, nós temos a obrigação de estarmos numa televisão direta, entrando na casa das pessoas, de tratar com a verdade. O que funciona na nossa cidade, que espero que mude agora, são os acordos políticos. Você me apoia, eu te dou um cargo na LERD, eu te dou uma assessoria, ou te dou uma compensação financeira, você me dá 3 cabos eleitorais, 4 cabos eleitorais, e o deputado consegue a quantidade de voto que ele está buscando no município, e a partir do ano que vem o compromisso está acabado com o município, acabou o compromisso, porque os votos ou foram pagos ou foram negociados para aquela quantidade de votos. Então vocês pensem, deputados com propostas, deputados que queiram ou que já mostraram que pode fazer alguma coisa, e não só deputado que vem aqui, faz um acordo com o vereador, faz um acordo com o prefeito para poder pegar os votos, e a partir do ano que vem acabou o compromisso dele com a cidade, porque os votos foram dados pelo prefeito e pelo vereador. Então, minha gente, aí sim, com essa mudança, a gente sabendo votar, que eu acho que o Rio de Janeiro, tanto o Brasil, como o Matheus falou, começar daqui de baixo, começar o exercício daqui de baixo, tanto com o vereador, quanto com o prefeito, como com o deputado, governador e presidente. Emanuel, pode passar para a gente. Então, o estado do Rio ele chegou num patamar completamente lamentável. E tudo por uma questão de negligência até política. Só que eu gosto de enxergar, como você disse, o Estado como um organismo. Então, se nem todos os órgãos do seu organismo estão funcionando corretamente, você não vai estar bem no geral. Então, a gente tem que começar primeiro pelas cidades. As cidades têm que estar bem em questão econômica, política, para depois a gente pensar numa coisa macroscópica. Então, a questão estadual, o maior problema enfrentado também é o legislativo. Como você disse, o legislativo tem sido controlado por uma massa de pessoas e alguns novos tentam vir com uma massa de manobra e sempre com propostas de curto prazo. Sempre vim aqui, principalmente no interior, oferecer para as pessoas mais humildes coisas mínimas, coisas básicas, que às vezes até é o próprio direito da pessoa, mas a pessoa acaba vendo como favor. Eu acho isso muito errado, e é o que mais tem acontecido. Então, a visão política estadual que eu tenho é essa, até em relação aos candidatos, porque eles têm feito parte disso há muito tempo, eles têm feito parte dessa política há muito tempo. Então, acho que isso que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar primeiro as cidades para depois chegar num patamar maior. Agora, vocês, por exemplo, voltando agora ao Matheus e ao Pablo, que vão responder a próxima pergunta, claro, ainda falando sobre o governo, vocês acham que, por exemplo, o Eduardo Paes ele vai se preocupar muito com o interior? Porque houve vazou um áudio dele com o presidente Lula falando sobre o interior, né, e ele esculachou a cidade de Maricá, falando que era uma cidade terrível, né? Ou seja, se ele falou assim de Maricá, imagina uma cidade menor, como Cordeiro, Cantagalo, Macuco, cidades circunvizinhas. Você acha que ele vai se preocupar muito com o interior? Ou aquilo foi apenas um momento, como se ele estivesse conversando mesmo com alguém muito íntimo ali? Jim, primeiramente assim, eu já tive a oportunidade de até trabalhar com o Eduardo Paes. Eu tenho chamado até Du Paes, que é o e-mail dele, tinha uma afinidade quando ele foi secretário de Meio Ambiente no município do Rio de Janeiro, lá em 2002, 2003, né, quando ele está começando a carreira política dele lá com o grupo do César Maia. E ele é um cara muito acessível, muito tranquilo, até em termos de perfil para o interior. Tá? É um cara que gosta de realização, buscar, é muito aberto ao diálogo, mas ao mesmo tempo foi o que o Roger falou aqui. Foi um bom prefeito para o município do Rio de Janeiro, criou-se algumas obras que particularmente ele não pensou em termos de gestão,
para frente. E aí nós temos aí hoje, recentemente, eu passei ali na Avenida Brasil, né, tá sempre ali praticamente uma Cracolândia. É horrível o cenário. Ele foi criar ali um BRT, que a obra ficou parada, que hoje, para você começar uma obra de novo, vai ser complicado para o próprio poder público tirar aquelas pessoas dali que estão morando ali. Então, quer dizer, foi uma obra, um legado que ele deixou sem pensar em determinados momentos para onde aquilo iria, né, finalizar, vamos terminar realmente uma obra, vamos para onde vamos direcionar um parque olímpico, para onde vão direcionar lá a questão da moradia, para onde vai se desmontar. O que aconteceu muito era, eu vi pós-Olimpíadas e pós-Copa, seguinte, mandarem ofício para os municípios do nosso interior, vem aqui e pega uma piscina desmontável. Né? E não vão fazer o quê com aquela piscina? Estádio. Cadeira de estádio. Né? O que nós vamos fazer com a piscina desmontável que você tinha, era verdadeiro Lego? Eu brinquei no dia quando veio aqui, eu vi sendo oferecido para os municípios aqui do interior, para a nossa cidade, isso. Então, isso é muito ruim. E nós precisamos também observar e separar o joio do trigo, tá? Que nós também temos bons parlamentares que olham para o interior principal, que nós estamos no interior, nós somos uma cidade, infelizmente, nós não temos voto. A verdade é essa, né, Roger? Verdade. Você chega hoje num grande bairro, num grande condomínio na Zona Oeste, né, e lá tem um grande reduto de voto, e ao mesmo tempo você, quando um parlamentar apoia o interior, quando o parlamentar coloca uma emenda para o interior, é que realmente ele tem uma preocupação não simplesmente com voto, ele tem uma preocupação com o cidadão que ali mora, que está ali do interior, que está deixando de ir para a capital, tá, e está querendo ter qualidade de vida dentro do interior, porque nós aqui somos pequenos. Então precisamos isso separar, o joio do trigo, observar, já vou no gancho dos candidatos ao governo, do governo também, o Romário, que foi o que o Roger falou. A questão pessoal, eu gostei de ver muito a entrevista do Romário no Jornal Dia, que ele falou o seguinte, olha, realmente, a questão minha, o dinheiro meu, se eu não soube usar, foi o meu pessoal. Eu tive um X de patamar, infelizmente, né, parei de receber X, e com isso vários problemas aconteceram financeiramente e até em termos de patrimônio dele, que você compra uma mansão, né, jogando futebol, que você ganha lá 10 milhões por mês, um salário lá enorme, cara. O jogador compra uma mansão lá de 5 milhões, quanto é o IPTU dessa mansão? Beleza. E aí, quantos funcionários para manter isso? Beleza. E aí, quando você sai daquilo que você não é mais jogador de futebol, tem que receber um salário. Foi agraciado pela população, porque ele foi, junto com o Bebeto aí, né, o nosso grande alegria. Eu acho que o pouco alegria que o brasileiro teve na última década aí foi junto com o Romário, com o Bebeto, né, para a população. Só que financeiramente ele teve um problema financeiro, né? Mas isso foi o patrimônio dele. E na questão pública, ele está sendo um bom parlamentar, é um cara que tem foco e tem projeto. Eu acho interessante que o Romário, no Senado, ele teve algumas discussões positivas para a nossa sociedade, discutindo até questões aí do autismo e várias outras questões que é muito salutar, que precisamos ter esse debate. Né? E de um outro lado, nós temos aí também, não podemos esquecer que é um grande franco corredor e é um cara do interior, que é o Garotinho, que, contudo, digo para você, pode ser ainda uma grande surpresa. Tudo bem, não está com tanta ênfase nessa eleição como ele foi antes, né, o Garotinho, por conta também de ser um candidato até muito polêmico, também, não tirando que o Romário não seja polêmico, que o Baixinho é polêmico também, foi nas 4 linhas e também na política, também te vê de vez em quando ele dando a polêmica dele na política. E aí, juntando nisso tudo, gente, temos que olhar bem, o eleitor tem que ter consciência, buscar ler as propostas do candidato, procurar saber também, porque nós somos do interior, então nós temos que olhar quem está olhando para o interior. Não adianta o cara dizer o seguinte, tem muitos discursos aí, eu costumo dizer o seguinte, verdadeiro Copa do Mundo. O cara aparece em 4 anos, como o Roger falou, pega um compromisso com A, B ou C, negocia um posicionamento, e quando você olha, o que ele olhou para a sociedade? O que ele olhou para a cidade do interior, o que ele mandou de concreto, o que ele olhou que possa mudar e que ajude o interior. Porque há pouco tempo atrás, Roger, eu tive boas oportunidades, está aqui o presidente, né, da nossa subseção, o Wilson, ele esteve caminhando comigo em Brasília, ele viu a peregrinação dos prefeitos do interior, porque o nosso estado está totalmente falido. Os prefeitos de Pires da Mão, coisa que isso não acontecia. Ele viu vários prefeitos falando esse discurso dos problemas, da pobreza da nossa população, de resolver o problema do dia a dia. Está aqui o Matheus, foi procurador municipal,
o quanto chega, coisas que não, né, ocorriam de frequência, o poder público poder não comprar um remédio, não é porque ele quer que vá ajuizar a ação, não. É porque não tem dinheiro mesmo no cofre municipal. Porque era um remédio que era do Estado, obrigação do Estado foi jogado no colo do município. Que antes você ia lá e levava, o município mandava a lista e o Estado mandava o remédio. E isso prejudicou quem? O município. Nós precisamos olhar localmente, precisamos pedir candidatos que tenham visão de local, até porque não adianta o pessoal sair daqui para a capital e ficar lá na Avenida Brasil, num grande Cracolândia, morando em casinha lá de papelão, procurando emprego, e você vê mais uma coisa que eu observei, semana eu estava no Rio, terça e quarta, e a gente anda pelo centro da cidade, um grande número, muito maior, de pessoas morando na rua. Muito, muito. E o grande índice de camelô, aumentando cada dia mais, o centro do Rio de Janeiro, pulverizado, não sei se tem observado isso, Roger, você está sempre lá embaixo, coisa assim muito triste. E isso, com certeza, se você fizer a pesquisa, vê, eles são do interior. São pessoas que saíram daqui, de vários lugares, para querer conquistar um emprego na capital, porque aqui não tem. Então, precisamos olhar isso, ver os candidatos que não seja Copa do Mundo e que realmente tenham preocupação com a nossa cidade do interior. Isso é muito importante. Isso temos que saber separar o joio do trigo, observar as questões dele no parlamento, quem já tem mandato, ver o que ele colocou de projeto, o que eles indicaram para a sociedade e como ele votou também, o que ele votou para o nosso interior. Bom, sobre o Eduardo Paes, eu queria voltar um pouco no início do que o Dr. Pablo falou, sobre aquele episódio de Maricá, da gravação, né? Aquilo é muito sério, né? Aquilo demonstra como a gente não pode viver, eventualmente, sob a ditadura do judiciário, a ditadura da polícia. A gente tem que entender que no Estado Democrático de Direito, o poder pertence ao povo. O que é grave é que naquele episódio havia uma conversa, e por mais que alguém não goste do ex-presidente Lula ou não goste do Eduardo Paes, mas era uma conversa privada, que os dois tinham ao telefone. Todo mundo sabe, o ex-presidente Lula estava sendo alvo de investigação, portanto, havia um mandado judicial para grampo telefônico, interceptação telefônica, mas aquele diálogo, precisamente, nada tinha a ver com o processo, nada tinha a ver com a investigação. Então, de repente, nós estamos correndo o risco hoje de eu estar ao telefone com o Pablo Sérgio tendo uma conversa, nós podemos, nessa conversa privada entre duas pessoas, dizer os maiores absurdos, porque não diz respeito a mais ninguém. E, de repente, isso está sendo violado, isso vai para o Jornal Nacional, isso vai para a mídia e ganha as manchetes. Portanto, esse é um episódio que claro, é uma fala infeliz, não era para ter sido pública, mas é uma fala infeliz, mas eu acho que não pode ser preponderante para dizer se o candidato Eduardo Paes olha para o interior ou não olha para o interior. Isso eu acho que foi uma fala infeliz e uma circunstância que, juridicamente, processualmente, é lamentável. Agora, o Estado do Rio de Janeiro vive um momento gravíssimo. A gente sabe que o plano de recuperação fiscal que o governador Pezão lutou para aprovar no Congresso Nacional, hoje está em perigo, porque a Alerj concedeu, ao contrário do que determina esse plano, aumentos para o Poder Judiciário, esse mesmo Poder Judiciário que sequestra verbas do Estado, que diz que defende os interesses das pessoas, concedeu aumentos para o Ministério Público, esse mesmo Ministério Público que propõe ações em defesa da sociedade, e agora cancelou a venda da SEDAI, que já tinha sido aprovada anteriormente, por uma questão meramente eleitoral. Então é gravíssima a situação e é muito importante a eleição dos deputados estaduais, quem quer que seja o candidato a governador, que as pessoas vão votar. Não quero nem entrar nessa questão, mas é importantíssimo a gente eleger deputados estaduais que tenham sensibilidade para entender a tragédia que a gente vive hoje no estado do Rio de Janeiro com relação à violência na periferia das cidades, com relação à saúde. O Eduardo Paes, que é o candidato que você citou, por mais que se façam críticas em relação ao Olimpíada, o que quer que seja, mas eu quero lembrar que quando o Estado do Rio estava quebrado e os hospitais com pessoas sem atendimento, fechando as emergências, a Prefeitura do Rio assumiu 2 hospitais estaduais.
porque o governo do estado não tinha dinheiro para bancar. Então, as pessoas precisam fazer essa reflexão, olhar para o deputado estadual como alguém que vai votar projetos importantes para a economia do estado, do estado, e não se deixar levar por esses episódios que às vezes aparecem na mídia para serem utilizados politicamente, favorecendo, prejudicando. Eu posso abrir um parênteses, só para você encerrar? A importância do deputado estadual, Cantagalo, 6 anos atrás, fechou a fábrica de papel, que 120 pessoas, imagina uma cidade como Cantagalo, perder 120 empregos, 120 famílias desamparadas. E não vou citar o nome aqui porque eu não quero fazer propaganda de deputado, mas tem um deputado estadual que estava com o mesmo problema em Três Rios. O prefeito chamou esse deputado em Três Rios, que tem uma fábrica de laticínio lá com mais de 200 produtos, e ele fez um refis, que era pagar em 18 vezes, aumentou o financiamento com o governo do estado para 68 vezes, e o prefeito diminuiu as alíquotas, fez um acordo e 250 famílias foram beneficiadas, mantiveram seu emprego. Então, isso tudo através do deputado, da ação do deputado. Então, por isso que é importante você ver qual o deputado que vai ser parceiro, não para colocar uma quadra, mandar 500 mil para construir uma quadra em Cantagalo sem projeto, mandar um dinheiro para cá para construir uma coisa que não é utilizado. Por exemplo, Cantagalo tem 4 fábricas, tem 4 quadras em Cantagalo que virou lugar de prostituição e de tráfico de drogas. Então, não, ações, emendas que realmente vai beneficiar a população. Então, por isso que temos que ter, sim, deputados estaduais parceiro do município. Desculpe te interromper. Com certeza. Alguma consideração final? Tranquilo? Então tá bom. É isso aí, galera. Vocês então puderam, né, ver aqui, assistir na TV Interior, nesse programa Entre Aspas, 4 aqui, né, opiniões de eleitores, munícipes, seja de Cordeiro, de Cantagalo, assim como você, né, podendo dar a sua opinião sobre política, e muito bem dadas as opiniões. Quero agradecer mais uma vez, né, na figura do Dr. Wilson Vieitas aqui, por ceder o nosso espaço, né, que está sendo gravado o programa, na sede da OAB, aqui em Cordeiro, no Shopping Serra Viva. Quero agradecer você também por essa audiência, agradecer mais uma vez nossos convidados, Roger Noronha, muito obrigado, Matheus Ramos, Pablo Sérgio, Emanuel Leite, né, por estar aqui prestigiando o nosso programa e dando, né, as informações e opiniões dele também em relação à política nacional e estadual aqui. Eu sou Dinho Gil para a TV Interior, sua segunda casa é aqui.